Olá! Em sua casa não há serviços que você mesmo faz, como cozinhar e outros que você contrata, como os serviços de um jardineiro ou de uma diarista? Pois assim também é com as empresas. Elas se encarregam de parte dos serviços que envolvem sua produção e terceirizam outros. A esse processo se dá o nome de terceirização ou outsourcing. A terceirização tem dois objetivos principais: diminuir o custo e aumentar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. É importante ressaltar que esses objetivos nem sempre são alcançados. O processo de terceirização teve um grande impulso na década de 90 e esteve associado a fenômenos como a reengenharia e o downsizing. A reengenharia é uma reformulação dos processos da empresa. Acredita-se a invenção do termo ao autor americano Michael Hammer, em um artigo da revista Harvard Business Review em julho de 1990. Nesse artigo, ele afirma que mesmo com os avanços tecnológicos, as empresas daquela época não estavam preparadas para o século XXI. Para Hammer, a solução para esse problema estava atrelada a um redesenho radical de todos os processos da empresa, tendo como valores-chave a inovação, a rapidez, o serviço e a qualidade. Já o downsizing é a diminuição racional e planejada do quadro de funcionários da empresa. Esse processo envolve ainda a simplificação da estrutura organizacional e a eliminação de processos desnecessários. Uma das principais vantagens da terceirização é permitir que a empresa se dedique à sua atividade fim. Isso quer dizer, por exemplo, que essa prática permite a uma empresa do setor alimentício dedicar-se apenas à produção de alimentos, deixando nas mãos de empresas terceirizadas áreas como o RH, a segurança e a limpeza. Além dessas, as atividades mais terceirizadas pelas empresas brasileiras são a contabilidade, assessoria jurídica, a manutenção de veículos, de computadores e de máquinas e equipamentos de produção. No entanto, a terceirização também pode estar presente na própria atividade fim da empresa. Isso é muito comum na indústria automobilística e na indústria aeronáutica. Uma montadora de automóveis usa componentes de diversas fábricas na produção de um veículo. A bateria vem de um fornecedor, os pneus de outro, os componentes elétricos de outro. Essas empresas, mais do que fornecer peças, estão integradas ao processo de produção da montadora, por vezes fabricando componentes exclusivos para determinado modelo. No Brasil, um dos exemplos mais famosos de terceirização da produção é o da fábrica de caminhões da Volkswagen. Nessa fábrica, localizada em Resende, Rio de Janeiro, a produção acontece por meio de uma parceria que envolve empresas que fornecem componentes para a Volkswagen e participam da montagem de veículos. Essas empresas estão instaladas no parque industrial da montadora em um arranjo produtivo conhecido como consórcio modular. Às vezes, a terceirização serve para que a empresa tenha acesso a recursos tecnológicos que custariam e demorariam mais para serem implantados caso o processo fosse feito internamente. Um banco brasileiro, durante o processo de transferência de sua sede de Fortaleza para São Paulo, extinguiu seu centro de processamento e passou a utilizar os serviços de uma empresa paulista. A economia anual foi de mais de R$1.2 milhão e suas agências passaram a trabalhar de forma integrada. O ganho de tempo também foi grande. Os gestores consideraram que o banco atingiu os resultados esperados em 3 meses. Caso o banco tivesse optado por continuar conduzindo essas operações de maneira solitária, isso levaria 3 anos para acontecer. Um dos fatores que levaram esse ganho foi que não houve demanda de tempo para o treinamento dos funcionários que iriam trabalhar no processamento de informações e na integração da rede. A fábrica de móveis de Sérgio Marina também pretende terceirizar algumas operações. Vamos ver como estão as coisas por lá. Mais um lote de mercadorias vendido para aquela empresa lá de Goiânia, hein? Eu vi os nossos caminhões sendo carregados lá fora. Aliás, essas despesas com compra e manutenção de caminhões estão acabando com o nosso lucro. É verdade. Talvez essa seja mais uma atividade que devemos terceirizar. Veja bem, nós já terceirizamos o serviço de limpeza, o refeitório, a assistência médica dos funcionários e o resultado tem sido melhor do que esperado.
Mas o transporte é um setor estratégico da empresa. E se a gente vender os caminhões, começar a usar os serviços de uma empresa terceirizada e as entregas aos lojistas começarem a atrasar? Ou pior, se as mercadorias forem danificadas. A terceirização do transporte pode ser uma boa ideia, mas antes de escolher a prestadora de serviços é preciso fazer um planejamento adequado. E verificar com muita atenção os detalhes do contrato oferecido pelas empresas. Tá, mas vamos voltar aqui, ó. O contrato é um item muito importante no processo de terceirização para evitar problemas relativos à prestação do serviço e às leis trabalhistas. Lembre-se que a terceirização é diferente da contratação de trabalho temporário. A terceirização não envolve a pessoalidade e a subordinação. A ausência de pessoalidade quer dizer que as atividades desenvolvidas pela empresa contratada podem ser executadas por qualquer funcionário de seu quadro, desde que apto para a função. Já a ausência de subordinação quer dizer que os funcionários da terceirizada não estão subordinados à hierarquia da contratante. É importante ressaltar que a atividade de terceirização, quando feita de forma correta, é regulada pelo Código Civil Brasileiro e não pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. No entanto, as relações entre o funcionário de uma empresa que presta serviços terceirizados e essa empresa é regida pela CLT. Mas muitas empresas, infelizmente, encaram a terceirização como um meio de burlar as leis trabalhistas. Elas chegam a demitir seus funcionários para recontratá-los por meio de um contrato de prestação de serviço entre a empresa e o ex-funcionário, agora transformado em pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, o ex-funcionário não tem direito a benefícios como FGTS, férias remuneradas e seguro-desemprego. Sem falar que ele terá de recolher tributos e arcar com gastos referentes a taxas e contadores. Mas essa manobra tem se mostrado inócua para a Justiça do Trabalho, já que ela tende a desconsiderar esse tipo de contrato quando detecta a intenção de burlar as leis de trabalho. Esse é um dos motivos por que muitas pessoas têm uma opinião desfavorável sobre a terceirização. Outros motivos incluem a queda nos rendimentos e na qualidade de vida do trabalhador, que é o que acontece em muitos casos. Existem alguns cuidados essenciais a serem tomados na hora de contratar uma empresa terceirizada. Marina, eu entrei em contato com algumas empresas que fornecem serviços de transporte e eles me enviaram esse relatório aqui. Dá uma olhada. Vamos ver isso com bastante atenção. Você já entrou em contato com o nosso departamento jurídico? Já. E eles me aconselharam a pedir para que essas empresas enviem para a gente certidões negativas de débitos fiscais, previdenciários. Eles têm razão. Você lembra daquele caso do supermercado que foi condenado? Não. Então, a empresa que eles contrataram para fazer os serviços de reposição de estoque não repassava o FGTS dos funcionários. Lembrei. Inclusive, Na hora de contratar serviços terceirizados, é essencial certificar-se da idoneidade da empresa contratada e de sua capacidade técnica. Deve-se ainda exigir que a empresa contratada comprove o recolhimento de encargos trabalhistas e tributos, pois no caso de ações judiciais, a empresa contratante pode ser acionada com base no conceito de responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é um conceito jurídico que diz que a empresa contratante pode responder pelas contribuições previdenciárias devidas pela contratada. De uma forma mais ampla, esse conceito se aplica também a ações trabalhistas e tributárias, e ainda a ações por danos causados. Um exemplo disso é o caso de uma empresa de distribuição de energia elétrica, que foi condenada em uma ação de reparação de danos morais cometidos por um funcionário de uma empresa terceirizada durante uma ação de desligamento de energia elétrica. Muitos especialistas, entre eles o ex-vice-presidente da General Motors do Brasil, André Bir, apontam a terceirização da produção como fator determinante para o aumento no recall de veículos nos últimos anos. Segundo ele, a produção dos componentes dentro da própria montadora proporcionava um maior controle de qualidade. No entanto, a produção de todos os componentes de um veículo pelas montadoras não possibilitaria a economia de escala.
Isso quer dizer que as montadoras não poderiam ter um nível de produção de cada componente que tornasse seu custo competitivo. O recall pode custar muito a uma montadora. Efeitos no automóvel, que podem gerar indenizações milionárias. O caso das montadoras também serve para ilustrar outra discussão muito presente na atualidade. A empresa deve terceirizar suas atividades fim? Essa é uma das principais vantagens da terceirização. Mas no caso das montadoras, sua atividade fim não é exatamente a fabricação de veículos? Essa atividade envolve a produção e a montagem de peças e componentes. Justamente as atividades que têm sido terceirizadas segundo a tendência atual. Na fábrica de móveis de Sérgio Marina, parte da produção também foi terceirizada. Esse é o protótipo enviado pelaquela empresa que contratamos para produzir as armações das banquetas? Isso aí. À primeira vista, a qualidade parece estar de acordo com as nossas especificações. Aparentemente sim. Mas é claro que vamos fazer alguns testes de qualidade. E quanto à ergonomia? Quanto a isso não há problemas. O projeto dessa armação foi desenvolvido pela nossa equipe, lembra? O que terceirizamos foi apenas a produção dessa peça. Bom, se tudo correr bem durante os testes, podemos encomendar umas 500 unidades. O que você acha? Acho que com 500 unidades podemos atender o mercado por uns 3 meses. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro os testes. Com certeza, os testes de qualidade são da maior importância. Afinal de contas, nossa empresa tem um nome a zelar. Vamos lá fazer os testes? A terceirização pode ser um elemento muito importante na busca pela redução dos custos e pelo aumento da qualidade. Quanto mais importante uma atividade é para a empresa contratante, maior deve ser a preocupação com a qualidade do produto ou serviço fornecido. A busca pela qualidade começa na própria empresa que contrata um serviço terceirizado, que deve elaborar um projeto que estabeleça parâmetros de qualidade e métodos de controle. É essencial certificar-se da capacidade técnica da empresa, da qualidade de seus produtos, de sua saúde financeira e de sua idoneidade. E prestar muita atenção em todos os aspectos legais que envolvem esse processo. Até mais!